E você conhece a nobreza de um homem pelo jeito que a mulher dele é, pelo tanto que ele investe na esposa. Aí ele falou meio que com um tom de sofrimento, que ele antes, aí no dia ele olhou para a esposa, viu que a esposa não tinha investimento da parte dele. E é isso, Onésio Monteiro, você conhece a nobreza de um homem é pelo tanto de investimento que ele aplica na esposa. Advertência acerca das falsas doutrinas. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Paulo está falando. Que seus corações sejam confortados e estejam unidos em amor para que todas as riquezas da plena certeza de entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Esse aqui é um dos versículos mais fabulosos que eu já vi na Bíblia inteira, né? Mais de 30 mil versículos. Esse aqui para mim é um dos mais fabulosos. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Você imagina uma pessoa, essa pessoa é a pessoa de Cristo. Dentro dessa pessoa está escondido todos, não falou a maioria, tesouros de duas esferas, da sabedoria e da ciência. Então, você imagina uma pessoa carregar isso. Alguém fala, mas do que você está falando? De uma coisa muito simples. Andar sobre as águas. Está escondido dentro dele, mas ele revelou como que anda. Multiplicar pão, fazer água virar vinho, toda sorte de curas, toda sorte de milagre, todo o segredo da ciência e da sabedoria, guardado numa única pessoa. Às vezes a leitura bíblica, quando você pega para ler e passa aleatoriamente, você não consegue se deleitar, se desfrutar de uma coisa tão poderosa como essa. Está escrito, nisto a saber, é porque na outra versão que eu aprendi a Bíblia está escrito desse jeito, nisto a saber Cristo. Quando termina aqui o primeiro versículo, está falando, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por que está escondido? A glória de Deus é encobrir as coisas. Isso é bíblico, está escrito. E a glória do homem qual é? Descobrir as coisas. Qual que é a nossa glória como seres humanos? Não é criar coisas, nós não criamos nada. Escreve isso aí todos vocês, nós não criamos nada. Tem um pessoal que usa uma palavra, eu não vou falar mal dessas pessoas, elas usam uma palavra assim, nós vamos co-criar. Você não faz nem isso. Não precisa de criar nem de co-criar, porque isso não é possível. Você faz o quê? Você aperta o play nas coisas que já existem, você faz download daquilo que você ainda não tem rodando dentro de você. O que você tem que saber é muito simples, é só um acesso. Nós não criamos coisas. Cria sim, eu criei o computador. Não, você copiou sinteticamente como é que é o cérebro. Não tem ninguém criando nada. Tem pessoas com direito de patente, tem pessoas que realmente se esforçaram para sintetizar isso num transistor, num capacitor, está tudo bem. Mas isso tudo é uma forma sintética daquilo que é natural e eterno. Quando você começa a aprender isso, você começa a perceber que é só acessar alguém. Esse alguém carrega tudo. Alguém que é pleno, tem tudo. Isso eu digo para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, ainda estou convosco em espírito, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Fé em quem? Em Cristo. Cristo é plenamente a representação de quem Deus é. Então, às vezes uma pessoa ou outra, uma música cristã fala, não tem como entender quem é Deus. Tem, olha para o Filho. Você quer conhecer uma pessoa, você olha para o filho. O filho é a forma que a pessoa trata, você olha para a esposa. Eu conheci essa semana, Carol, um rapaz que segue a gente. Aí ele falou assim, cara, você não sabe o tanto de coisa que você mudou na minha cabeça. Aí eu falei, todo mundo fala isso, tá tudo bem, né? Nem pergunto mais.
Só que ele ficou tão emocionado que ele falou, né? Ele estava tremendo de me ver. Aí ele falou: você não sabe o trabalho que você me deu? Eu falei: trabalho de quê? Aí ele falou: o dia que você falou que você conhece a nobreza de um homem pelo jeito que a mulher dele é, pelo tanto que ele investe na esposa. Aí ele falou meio que com um tom de sofrimento, que ele antes, aí no dia ele olhou para a esposa, viu que a esposa não tinha investimento da parte dele. E é isso, Onésio Monteiro, você conhece a nobreza de um homem é pelo tanto de investimento que ele aplica na esposa. Você olha para um homem, é como se fosse o próprio Cristo investindo na igreja. Você vê um homem, você olha o próprio Deus investindo na sua criação. Como que você conhece a nobreza de um homem? É o quanto ele investe na esposa. E aí ele ficou chocado, porque isso deu tanto trabalho para ele que ele não para de investir na esposa. Você vê uma pessoa escassa, um homem escasso, você olha na esposa, a esposa é má, ela se veste mal. Não, mas é a esposa que escolheu. Não, primeiro ela é muito ruim de escolha mesmo, ela escolheu você como marido. E é interessante que tem um homem que tem carro bom, mas a bolsa da esposa é ruim. Eu te entendo, faltou um homem para te ensinar nobreza. Essa nobreza vai vir de outro homem. Por que eu estou te falando isso? Porque nós como cristãos, nós conhecemos a cristandade, né? O Cristo dentro dessas pessoas é pela forma que ela trata as pessoas que andam com ela. Você quer conhecer um grande patriarca, olha para a esposa. Você quer conhecer um grande sócio, olha para quem é sócio dele. Se você vê um cara impressionante, rodeado de gente meia boca, essa pessoa não consegue ser impressionante. Você olha para um nobre e ele é rodeado de gente pé rapado, tem um trem errado. A nobreza é um negócio que, para você adquirir ela, você tem que fazer os outros serem nobres em volta de você. Então imagina no casamento, imagina nos filhos, imagina nas sociedades, imagina nas amizades. Então conhecer a palavra é o seguinte: você quer conhecer quem é Deus? Olha para o filho. Aí eu te pergunto: você anda com o filho mesmo? Ando. Então você parece com ele. O que eu quero te falar? Se você realmente é bom no que faz, quem está em volta também fica. O Evangelho faz isso. Como portanto recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. O que eu mais conheço é cristão que recebeu o Senhor, só que não anda com ele. Sabe alguma coisa de cor, mas não pratica. Algumas pessoas me acusam de ser bom de memória. Minha memória não é tão boa assim. O negócio é que eu falo daquilo que eu vivo, é fácil. Acabo de aprender um negócio com o Onésio Monteiro, com o Thiago Rocha. Imediatamente eu já estou usando. A Carol, numa discussão, numa conversa, se sair algo novo na conversa, ela já vira e fala assim: já vai falar na palestra. É lógico que eu vou falar. Todos os dias. Eu fico caçando com o radar ligado, uma coisa nova. Sabe o que é o detalhe? Você não precisa decorar quando você vive. Então um cristão, ele não tem que decorar versículo, ele tem que ser o versículo. Ele precisa ser o versículo. Não, peraí que eu vou decorar aqui. Ontem você postou aquele momento lá nosso no café da manhã? Não, né? Que a gente tem um momento, um devocional de manhã com as crianças. E aí eu estava falando para eles do monte das bem-aventuranças. Aí eles não estavam levando muito a sério. Eu falei: espera aí que Jesus vai vir aqui. Aí fui lá na sala, tampei, vim com a planta assim na mão e com a túnica. E cheguei lá e falei: bem-aventurados. Aí fui falar das bem-aventuranças. A Carol, achei que você ia postar aquele negócio. E aí fui falando para cada um. E na hora que eu estou falando para cada um, você tem que ver como é que é o olhar de todo mundo. Todo mundo parece que estava no monte das bem-aventuranças. É lindo aquele lugar, né? Chorou muito lá, né? Chorei demais lá. Naquele lugar é impressionante a atmosfera, né? E aí eu e a Carol, olhar para cada um e falar: quem é o mais manso? Quem é mais isso? Quem é que tem um coração mais puro? E foi interessante. Eu sugiro que você faça isso na sua casa, com a sua família. A gente, sem dúvida nenhuma, a gente falava assim: quem mais precisa de mansidão? A própria pessoa que é a mais agitada na mesa levanta a mão e fala: eu. Quem é mais puro de coração? Aí, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí ficamos olhando, quem que mais chora? A mamãe. Aí foi tão bonito aquele momento, Carol. O beijo me imitou a Carol. Não, eu entro no quarto da mamãe, ela sempre está chorando, orando em línguas. Imitou ela, com Bíblia na mão e sempre chorando. Aí você fala: nossa, ela é infeliz, sua mulher. Não, ela estava orando em línguas. E ele remendando, eu vi o olhar que você ficou empolgada. Disse: é uma mãe que ora na frente dos filhos, né? E aí o que falta? Não é só receber o Senhor, é viver com Ele. Não precisa decorar o versículo.
Talvez eu sou uma das pessoas que mais falo do evangelho, né, com esse sucesso todo, sem ser pastor. Eu não sou pastor, eu não sou padre, não sou um líder religioso. Tá, mas tem um culto aí na sua empresa. É porque eu sou cristão. Eu acho que todo cristão tinha que ter um culto na sua empresa. Eu acho que todo cristão tinha que ter um culto na sua casa. Acho não, tenho certeza, é isso que nós fazemos. Então,